se perguntou o que aconteceria se uma casa fosse construída sem parar por 38 anos e se cada parede, cada escada, cada porta tivesse um propósito oculto? Hoje nós vamos explorar a história da mansão Winchester, onde o luto, a culpa e o sobrenatural se entrelaçam em uma trama que desafia a lógica. Então se prepara para descobrir os segredos por trás dessa construção enigmática e os desafios que ela esconde. Winchester está localizada em São José, na Califórnia, e foi construída por Sarah Winchester, viúva de William Wirt Winchester, herdeiro da fortuna da fábrica de rifles que levava o seu sobrenome. Após a morte do seu marido e filha, Sarah procurou um médium que lhe revelou que os espíritos das vítimas dos rifles Winchester estavam vingando as suas mortes e que ela deveria construir uma casa para apaziguá-los. A construção da mansão começou em 1884 e continuou ininterruptamente até a morte de Sarah em 1922. Durante esse período, a casa ela passou a contar com 161 quartos, 2.000 portas, 10.000 janelas, 47 lareiras, 40 escadas e uma série de passagens secretas e corredores que levavam a lugar nenhum. A arquitetura peculiar da mansão, com elementos como escadas que levavam ao teto e portas que abrem para paredes, foi projetada para confundir os espíritos e evitar que eles causassem danos. Além disso, acreditava-se que Sarah realizava sessões espíritas na casa para se comunicar com os espíritos e receber orientações sobre a construção. Então, alguns fenômenos sobrenaturais e relatos de assombrações que aconteciam é que, desde a morte de Sarah, a mansão Winchester ela tem sido associada a diversos fenômenos sobrenaturais. Visitantes e funcionários relataram ouvir passos inexplicáveis, portas que se abrem sozinhas, risadas distantes e até aparições de figuras fantasmagóricas. E acredita-se que os espíritos das vítimas dos rifles Winchester ainda habitam na casa, buscando vingança ou tentando se comunicar com os vivos. Em 1924, o famoso ilusionista Harry Houdini visitou a mansão e, embora tenha ficado impressionado com a arquitetura incomum, não conseguiu realizar uma investigação detalhada devido a compromissos mais urgentes. Segundo relatos, Houdini sugeriu que os operadores turísticos usassem o nome Winchester Mystery House para promover a propriedade. Após a morte de Sarah, a mansão ela passou por um período de deterioração até que em 1923 foi adquirida por investidores que transformaram em uma atração turística. Então, atualmente, a Winchester Mystery House é aberta ao público e oferece visitas guiadas, especialmente durante o mês de outubro, quando eventos especiais de Halloween são realizados. A casa ela continua a fascinar visitantes com a sua arquitetura única e os mistérios que a cercam. A mansão Winchester é um exemplo fascinante de como o luto e a culpa podem levar uma pessoa a tomar decisões equivocadas. Seja você cético ou crente, a história dessa casa e os relatos de fenômenos inexplicáveis continuam a intrigar e a atrair aqueles que buscam entender o desconhecido. E há um filme muito bom inspirado nesse caso, que é A Maldição da Casa Winchester. E qual é a minha análise sobrenatural sobre esse caso, né? Quando nós falamos sobre os Estados Unidos, a gente sempre tem que ter em mente que, basicamente, né, o povo originário daquela terra foi basicamente massacrado. Eles tiveram as suas terras roubadas, perdidas, e eles foram assassinados. Então, por conta disso, há muitos lugares naquele país onde há um cemitério indígena. E por conta da ganância do capitalismo e toda essa questão aí, eles construíram bairros, cidades, casas, prédios em cima de alguns dos cemitérios. Então, sobre esse caso, tem dois pontos que eu considero interessante refletir. O primeiro é essa questão, né, do terreno mesmo. Só que a
questão do terreno, ela é uma possibilidade. E a segunda questão é essa orientação que esse pseudo-médium deu para Sarah. Por que eu falo isso? Porque é como se ele tivesse orientado ela para que ela construísse uma casa para os espíritos. Se ela construiu uma casa e aí começou a ter manifestações sobrenaturais nessa casa, que seriam pessoas que possivelmente eram vítimas de quem usou, né, os rifles da família dela, primeiramente que ela recebeu uma orientação muito porca, muito errônea, de como trabalhar com espíritos revoltados, e segundo, que ela mesma poderia, além, né, dela ter trazido esses espíritos raivosos para a vida dela, outros espíritos também podem ter acessado ela, a casa dela, né? Porque uma casa, um local, um terreno, enfim, com muita atividade paranormal, também abre-se um portal para que outros espíritos passem por ali, né? É como se fosse um chamariz. Por isso que assim, a energia, ela chama energia. A energia positiva chama energia positiva, a energia negativa chama energia negativa, e é por isso que a gente tem que estar sempre muito vigilante. Assim como quando você está com raiva, você atrai pessoas com raiva. Quando você está com ódio, você atrai pessoas com ódio. E essa questão da ressonância, ela também se aplica para locais. Então tenha muito cuidado com essas orientações que você recebe de pessoas pseudo-espiritualizadas. A gente vê muita coisa no cinema, e é por isso que eu trago aqui esses casos sobrenaturais reais, e até mesmo filmes, por mais que não sejam inspirados em fatos reais, também traz uma certa análise para nós, porque a gente não precisa aprender as coisas somente sofrendo e passando pelas coisas. Às vezes a gente pode também usar a nossa sabedoria observando os fatos externos e pensando assim, poxa, como é que essa pessoa chegou nessa situação? Será que, sabe? Às vezes também tem aquelas pessoas que elas te orientam, mas elas não estão preocupadas com você e com o seu bem-estar. Então tome um pouquinho de cuidado com isso, né? Mas nesse caso eu vejo essas possibilidades. Enfim, um beijo nesse coraçãozinho trevoso. Obrigado para você que ficou até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.